Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer essa pintura a pedido de uma colega nossa, a Nancy, e é baseado na pintura de J. Falcone. Eu vou tentar fazer o mais próximo possível da pintura dela. Para esse fundo, eu vou usar o azul bebê, o azul ultramar, o azul celeste e o verde oliva. A minha base para esse fundo será o azul bebê. Eu vou colocar ele basicamente por toda a minha pintura. Como o meu tecido é azul, então ele não vai aparecer muito bem. Se o seu tecido aí na sua casa for branco, por exemplo, esse fundo vai ficar bem mais bonito. Eu vou espalhando, olha, com o pincelzinho aí número 14, bem cortado e lixado. De início, esse azul bebê. Eu vou umedecendo meu tecido com essa tinta, preparando meu tecido com essa tinta. Depois, eu vou vir mesclando esses outros tons. Eu estou usando aqui esse pincel número 14, que é um tanto grande, porque ele está muito bem cortado e lixado. Mas na sua casa, se você não tiver um pincelzinho assim, já bem acabadinho, já mais velhinho, você pega um pincel menor, procure fazendo a sua pintura sem borrar essas flores, essas folhas, esses galinhos e essas flores de batidinhas que eu vou colocar aí para esse fundo, para complementar ele, deixar ele mais cheinho. Ele não tem problema que você borre, que você passe por cima. Ele permite que você faça com tranquilidade essa pintura aí em cima e é até bom porque você vai estar umedecendo o tecido, preparando o seu tecido, para depois você vir fazendo essas folhas menores, essas folhas em segundo plano e essas flores de batidinhas. Aí eu já tô passando um pouquinho de azul celeste. Vou mesclando alguns lugares, vou buscar chegar mais próximo da pintura de J. Falcone, então eu vou observando e vou buscando colocar os tons o mais próximo possível. Vou mesclando, vou unindo agora a esse azul celeste, esse verde oliva. Como a gente passou uma camada aí do azul bebê como um fundo e tá úmido, esse verde oliva vai ficando assim suave, como se a gente tivesse colocado um branco aí. Eu não vou crescer muito ele para essa região. Essa parte aí de dentro também vou colocando o azul celeste. E observe que o tom está bem diferente, não é? Porque eu não lavei meu pincel. Deixei o meu pincel assim com a sujeirinha do verde oliva para ir dando uma modificada nesse azul celeste e deixando tons diferentes aparecerem, misturas de tintas. Se você quiser que o azul, esse no caso o celeste que eu estou usando, apareça na sua tonalidade assim mais forte, você lava então o seu pincelzinho sempre que você for pegar uma outra cor. Se você quer o verde oliva, apenas o verde oliva aparecendo bem, lava o pincel. Se você quer o azul celeste aparecendo bem, lava o pincel para pegar ela. E assim você vai fazendo. Eu vou pintando e mesclando esses tons. Aí eu já estou colocando o azul ultramar. Ele é um azul um tanto transparente. Vou mesclando também esse azul bebê a ele, vou misturando. E vou preparando esse fundo. Veja que eu tô enchendo essa parte de fundo inteira, para depois a gente vir colocando o acabamento em cima disso aí, que será as flores de batidinhas, os galhinhos e essas flores, essas folhas, aliás, em segundo plano. Toda parte para o fundo da nossa pintura, ela será assim. A gente vai mesclando as tonalidades. Próximo ao desenho, a gente vai deixando os tons mais escuros e conforme a gente vai se afastando do desenho, a gente vai fazendo uso desse azul bebê para sumir esses tons, suavizar ele conforme se afasta do desenho em cima desse tecido. Ou seja, nós vamos esfumaçar essas tintas mais escurinhas para elas irem sumindo em cima do nosso tecido. E se perdendo, né? Os tons irem se perdendo em cima do tom do tecido. Aí eu tô caprichando na quantidade do azul celeste
Para esse lado direito, essa sombra, esse fundo que tem atrás dessa pintura, ela vai ter uma carga maior de azuis, dos azuis. Para o lado esquerdo, ela terá uma carga maior do verde oliva. Todos os tons que eu vou colocando, observe que eu vou emendando bem um ao outro. Para essa parte aí, eu vou colocar esse verde oliva, crescendo ele, mas sempre levando um pouquinho do azul bebê junto, para que ele vá ficando suave. Não fique assim uma cor muito agressiva, muito forte, até porque nossas folhas, elas serão pintadas também levará, não totalmente, mas também levará o verde oliva. E se a gente deixar o fundo com ele assim muito forte na sua tonalidade total, então depois a gente vai ter que usar de branco e tudo mais para fazer aparecer, embora a gente vá usar o branco como luminosidade. Mas aí, quando colocar o verde oliva puro na folha, ela já vai ganhar um destaque. Olha só, aí eu coloquei os 3 tons. O azul ultramar, que eu tô colocando agora, o verde oliva e o azul celeste. Aliás, os 4, porque também eu fui usando junto a isso o azul bebê. Veja que em algumas partes esse azul celeste ele tem se sobressaído. E para esse lado, como eu disse, o lado esquerdo, eu vou deixar realmente que esses azuis fiquem assim aparecendo mais. A gente ainda vai trabalhar em cima, colocando batidinhas com o branco, fazendo flores, né, de batidinhas. Então, vai ficar um pouquinho mais apagado, levemente mais apagado esse azul. Essa região aí de dentro, eu já vou começar a caprichar mais, a parte indo para o centro do nosso arranjinho, no verde oliva. Sempre usando junto o azul bebê, para suavizar, para não deixar ele muito escuro. Na hora de colocar o azul ultramar, não tem problema que você coloque ele diretamente no tecido. Ele é um tanto transparente, então você pode usar ele diretamente no tecido e depois ir emendando aos outros tons. Veja que eu coloquei ele puro aí, olha. E ele não ficou assim algo muito forte, muito agressivo. A ideia é ter uma certa suavidade também para esse centro, não demais, principalmente para essas regiões mais centrais, que precisa ter mais sombra, ser mais escurinho, né? Uma região de maior profundidade, mas ele não deixa muito forte, muito escuro, como se fosse um azul marinho, por exemplo. Olha só, vou crescendo ele por aí também, para emendar nesse azul celeste aí em cima. Continuo com um pincel grande. Se você tiver um pincel assim grande, bem cortadinho e lixado, que dê para você fazer seu trabalho sem borrar, tudo bem. Se não, pega um pincel pequeno, pincel número 8, vai estar um tamanho bom. Não tenho lavado o pincel, olha, vou colocando aí o azul bebê. Vai ficando um toquezinho mais escuro, porque o meu pincel estava sujo de azul celeste. Você não precisa estender demais essa sombra. Veja que eu tô fazendo ela curtinha em torno do meu desenho. Agora eu vou fazer ela geral, vou passar ela lado a lado. Cheguei mais ou menos na metade da minha pintura, do meu risco. Então, eu vou agora pegar o verde oliva, eu vou pegar ele puro, quase nada no pincel, mais pra quina do pincel. E vou, olha, fazendo manchinhas, marquinhas, dando a ideia de pequenas folhas. Eu vou escurecendo a pontinha dessa folhinha que tá aí desenhada e puxo. Vou estender essa tinta um pouquinho para cima do desenho da folhinha. Você precisa ter o cuidado de deixar assim marcadinho no em volta, porque depois que esse risco começar a sumir, você lavando seu tecido e o risco começar a sumir, precisa ficar a ideia de uma folhinha. Então, você não pode se basear no risco que está aí. Você tem que marcar o em volta desse risquinho, de forma que, pensando, mais tarde, quando não tiver mais esse risco, ainda tem a ideia de folhinhas. Para essas folhinhas, você pode ir mesclando o verde oliva e pegando também um pouquinho desse azul ultramar.
vai dar uma modificada no tom desse verde e vai ficar bom, não vai ficar azul as suas folhinhas, apenas elas ficam um toquezinho mais diferente, para não serem todas iguais. Você pode colocar a quantidade de folhinhas que você quiser. E se quiser, também pode colocar umas maiores. Veja que essas são bem pequenininhas, assim, mais apagadinhas, sem um formato muito definido. Mas você pode também estar colocando umas maiores. Eu vou deixar lembrando mais o desenho que eu estou tentando copiar, ou a pintura que estou tentando copiar. Então, eu vou deixar assim mais suave mesmo, tá bom? Feitas essas folhinhas, várias por sinal, você pode colocar menos ou mais se gostar. Eu vou começar a manchar o meu tecido com azul celeste, dando a ideia de umas pétalas de flor não muito bem definidas, mas que manchas mesmo. Eu tô usando aí o meu pincel número 6, cortadinho, lixado. Eu vou começar a preparar o meu espaço de colocar minhas flores de batidinhas. Primeiro eu vou espalhando esse azul celeste, mas você pode estar mesclando um pouquinho dele com o azul ultramar. Eu tô colocando só o celeste mesmo. Veja que todos os espaços onde eu quero colocar minhas flores de batidinhas, eu fui e coloquei umas porções do azul celeste. Ele já fica assim bem marcadinho. Vou pegar o branco e vou começar a formar algumas flores. Não vou colocar muitas, vou colocar poucas formadas e poucas batidinhas. Se você quiser deixar isso aí bem mais cheinho de flores, você pode estar fazendo. Eu quero a minha assim bem menos, bem mais discreto. Olha os pontos onde eu estou distribuindo algumas flores e algumas manchinhas. Nem todos os lugares eu vou colocar flores formadinhas, alguns só mais manchinhas mesmo, batidinhas. O meu pincel é pequeno, mesmo assim eu pego tinta só de um lado dele. Não tô enchendo o meu pincel de tinta para todo lado. Às vezes eu pego só na quina e às vezes eu pego só de um lado, para ir tendo um controle maior da quantidade de tinta que eu vou espalhar para formar essas pétalazinhas. Só alguns cantinhos uma flor mais formada, em outros elas menos definidas, mais umas manchinhas, umas marquinhas. Embora tenha muito canto pintado aí de azul, mas você não precisa marcar todos os lugares como se fosse um monte de flores, como se fosse tudo flores isso aí, tá? Deixe alguma parte lembrando, dando a ideia mesmo de que seja só o fundo, só uma sombra aí atrás. Para esse cantinho mais escuro também vou colocar. E nessa região mais escurinha vai ser feito do mesmo jeito que foi feito nessa parte mais clara, mais aberta. Vou fazer uma mais marcadinha em cima desse lugar verde. Para essa região também vou colocar umas manchinhas. Você pode deixar bem discreto, assim, bem mais apagadinho. E agora, gente, eu vou pegar o sépia e vou fazer esses risquinhos. Eu tô com o pincel número 4 agora, tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, e vou, olha, puxando em todos os lugares onde tem os meus desenhos desses risquinhos, esses galinhos, eu vou puxando o sépia, tentando deixar o mais fininho que dá. Se você achar que é melhor fazer com o pincel número 0, você faz com o número 0. Eu acho melhor, eu tenho mais facilidade de fazer com o pincel número 4, número 2, assim, levando um pouquinho de tinta só do lado do pincel. Mas fica bem a seu critério. Veja só, vou marcando todos eles. Se você quiser acrescentar mais alguns, você pode estar acrescentando. Se você quiser, na hora também de você passar seu risco, você já passa menos risquinhos, menos galinhos, para ficar ainda menos do que tem aí no meu.
e vou marcar cada um deles. Se ao acaso ficarem um tanto grosseiros os seus risquinhos, você não estiver gostando muito, pega e passa um pouquinho de branco, como um brilhinho em cima dos galinhos, que quebra um pouco, deixa mais suave, você provavelmente vai gostar um pouco mais. Porque nem sempre esses galinhos dá pra gente corrigir, a gente apagar um pouquinho eles. Então, se ficou um pouquinho grosseiro, apenas passe um pouquinho também de branco do lado deles, por cima deles, para ficar como se fosse um brilhinho. Suaviza mais a sua pintura, tá bem? Olha só, vou fazendo todos os meus galinhos terminados. Vou pegar um pouco de amarelo ouro com o pincelzinho número 0 e sair colocando um pinguinho no centro das flores que estão melhor formadas. No em volta não precisa se preocupar. Essas que estão assim mais desenhadinhas, você coloca o pinguinho de amarelo ouro. Pode colocar para todas elas. Bom, gente, para a gente continuar a sombra, esse fundo, né, do nosso desenho, da nossa pintura, eu vou acelerar um tanto o vídeo, porque eu vou fazer do mesmo jeito. Vou passar o azul bebê em volta do meu desenho. Vou passar em volta de todo ele, diferente do que eu costumo pintar, que às vezes eu não passo, em torno de todo o desenho. Para esse eu vou passar. E vou fazer também um pouquinho diferente, porque eu já vou fazer geral essa sombra. O outro eu vou fazendo pedacinho a pedacinho, para você ver como eu estava fazendo. Veja que eu passei primeiro o azul bebê em torno de todo o meu desenho. Agora eu vim com o azul ultramar, colocando nos lugares que eu quero mais escurinho, maior profundidade. Dando sequência agora com esse azul celeste. Olha os pontos por onde eu vou distribuindo cada um deles, emendando bem um ao outro. E o restante eu vou terminar a minha sombra colocando o verde oliva. Olha só, vou distribuindo o verde oliva e emendando a tudo isso aí agora. Primeiro a gente colocamos os azuis e agora todo o restante eu vou passando o verde oliva e tendo cuidado de emendar. Não precisa se preocupar se ficou um pouquinho manchado, mas para todo caso, lembre-se que essa pintura, o intuito dela não são manchas, mas fazer uma emenda razoavelmente boa. Então, você emende essas tonalidades o melhor que você conseguir. A parte de fora, sempre tendo cuidado de esfumaçar, sumir essas tintas no tecido, e a parte de dentro deixando ela bem escurinha. O meu azul bebê, ele tá úmido, eu estou aproveitando ainda que ele está assim mais deixando o tecido mais umedecido, para eu ir sumindo essas outras tonalidades em cima dele. Agora com o verde oliva, eu tô com o pincelzinho aí número 6. Tô fazendo aquelas pequenas folhinhas mais apagadinhas que se encontram lá por trás, no segundo plano. Vou marcando todas elas. Onde der eu vou colocando. Você tem a opção de colocar mais ou menos. Você vai dosando, vai colocando e vai olhando. Quando você achar que já tá bom pro seu gosto, você para. Se quiser, pode colocar um pouco mais. Com o sépia, agora eu vou vir fazendo todos os galinhos do mesmo jeito, pincelzinho número 4, tinta só de um lado do pincel. Em seguida, vou pegar o branco e vou sair colocando as flores, as minhas flores de batidinhas, poucas. Olha só, tô aí mesclando o branco com o azul celeste. Você deve ter percebido que eu não coloquei os excessozinhos de azul celeste antes. Então, agora eu tô mesclando as duas cores, pegando ao mesmo tempo no pincel as duas cores. Vou colocando poucas, da mesma forma que eu fiz do lado esquerdo. Não precisa colocar demais. Observe que ali eu até coloquei uma toda azul, depois coloquei um pouquinho de luminosidade para ela. Você fica bem à vontade para fazer essas flores.
Agora, gente, vamos pintar essas folhas. Você deve ter observado que já pintei quase todas. Deixei essas aí para mostrar a vocês como foram feitas essas pinturas. Enchi essas 3 folhas com verde oliva totalmente. Agora eu peguei o sépia e vou colocar as sombras para ela. Embaixo de todas as dobrinhas eu vou passar sépia. Ela vai ficando levemente escurecida. Na separação entre uma folha e outra, eu também vou passar sépia. E vou passar o sépia também na região onde a folha se encontra embaixo da flor. A sombra das pétalas. Já dá para a gente perceber aí a separação entre as folhas. Dá para a gente ver a marquinha das dobrinhas. Essa daí eu também vou colocar, ela não tem dobrinha, mas eu vou colocar no encontro dela com a flor. Vou escurecer também um pouquinho, olha, o centro da minha florzinha, puxando para um lado. Tá vendo? Se eu puxei para o lado de baixo sépia, para o lado de cima eu vou puxar branco. Eu vou colocar branco como luminosidade para nossa folha. Colocado sépia de todas elas, venho agora com o branco e vou fazer o trabalho contrário. No centro tinha a sépia puxada para baixo, agora eu vou colocar branco e vou puxar para cima. Você pode emendar bem essas 2 tonalidades ou você pode deixar riscado. Na metade da nossa folha eu coloquei sépia puxando para baixo, agora eu vou colocar branco puxando para cima. Tá vendo? E eu vou puxando do centro, puxando para a direção da ponta da folha e de fora da borda, puxando em direção ao caule, ao cabinho da folha. Para as dobrinhas, veja como eu coloco branco, eu coloco na borda dela. E essa outra folha eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou colocar o branco indo em direção ao sépia que tínhamos colocado aí no meio. Do lado que eu não coloquei o sépia, eu coloco o branco e puxo para fora, pensando na pontinha da folha. E essa daí, eu vou colocar branco também por essa região. Você viu que ela ficou diferente? A outra eu coloquei branco só de um lado da folha e no centro. Essa daí eu coloquei branco dos 2 lados e no centro. E o lado de fora eu vou puxando, pensando no cabinho da folha, puxando para baixo. A dobrinha, eu vou pegando tinta na quina do meu pincel, pouquinha tinta. Coloco na borda e vou puxando, emendando ao verde oliva. E dessa forma, fica nossas folhinhas, diferentes uma da outra. Essa outra que tá inteirinha, é bem mais simples. Você pode colocar branco dos 2 lados dela, se você quiser, ou você pode colocar assim, na borda, puxando ele de encontro ao sépia, que foi colocado no centro. E do lado que não puxou o sépia, você coloca o branco na região central e puxa para fora. Você pode deixar a sua folhinha assim e ela já vai estar prontinha. Agora eu vou pegar o sépia mesmo e vou fazer uns contorninhos. Você pode estar pegando aí o pincel número 0 e fazendo uns contorninhos na sua folhinha. Você não precisa contornar ela inteira. Você sai colocando um contorninho aqui, outro ali, pouca coisa. Olha só, vou distribuindo alguns contornos, tanto na região onde fica o verde oliva, quanto na região onde fica o branco, eu vou passando em alguns pontos. Procure fazer um contorninho mais fininho que der. E você pode estar fazendo com o pincel número 0 ou com o pincel número chato, tinta só de um lado do pincel. Para esses contorninhos, eu acho melhor fazer com o pincel 0, uma vez que a gente não precisa emendar eles. Se você quer emendar um pouquinho as tonalidades da folha, então o pincel chato é mais indicado. Enchi as minhas últimas 3 folhinhas. Vou passar, olha, o sépia. Vamos fazer essas juntinhas também, para você ver. Uma vez que vamos fazer só essas, outras já estão prontas.
Passei o sépia embaixo da dobrinha, na separação entre flor e folha, no centro da folha, puxando para o lado direito. Essas daí de cima, eu vou fazer a mesma coisa, colocar o sépia separando a folha da flor, embaixo da dobrinha. Na região central, vou puxar ela para cima, indo para o lado esquerdo. Aí, eu vou separar minhas duas folhinhas, escurecer o centro, separar também da flor, escurecer embaixo da dobrinha. E nessas sombras que a gente vai colocando, nessas sombras que vamos colocando, a gente acaba deixando nossa folhinha bem escurinha. Mas agora que a gente vai colocar o branco, vai ficar bom. A gente consegue fazer tudo isso aparecer, olha, com tranquilidade. Aí, eu passei o branco para essa dobrinha. Vou colocar branco nessa separação entre elas, puxando para dentro e para baixo, pro lado do cabinho. Lembra? O branco que a gente coloca do lado de fora, a gente puxa para baixo. O que a gente coloca no centro, a gente puxa para cima, para a ponta da folha. Fazer mais essa folhinha aí, ela tem uma dobrinha aí em cima. Esse branco você pode emendar bem ou você pode deixar ele meio riscado. Veja que algumas folhas minhas eu emendei melhor o branco e outras eu deixei ela mais riscadinha. Você faz como você gostar. Você pode estar colocando o branco dos dois lados, olha, da sua folhinha, ou você pode estar colocando só de um lado da borda e de um lado do centro. Fica bem a seu critério, não há necessidade de você colocar dos dois lados das bordas dela. Tem essa outra aí, ela também tem uma dobrinha. Você deve ter percebido que aquela que não tinha dobrinha foi bem mais prática de pintar. Vou colocando esse branquinho aí, puxando para fora. Vou colocar o branco também na borda, do lado direito, puxando para baixo, como se eu estivesse levando para baixo ou para cima, nesse caso, parece estar puxando para cima, embora eu esteja puxando em direção ao cabinho. Essas daí eu fiz, aquela eu fiz dos dois lados, essa daí eu vou fazer só de um lado branco e no centro. Fica mais rápido e também fica bonita. Bom, gente, fundo e folhas prontas, olha só o resultado. Agora, a gente vai partir para a pintura das nossas flores. Eu vou pintar, tem dois botõezinhos. Eu vou pintar um com vocês, o outro eu vou pintar sozinha, porque a pintura é semelhante. Não precisa, não tem diferença entre elas, é bem parecido. Eu enchi todas as pétalas com azul bebê. Agora, eu peguei o azul ultramar, estou escurecendo essa região que se encontra no cabinho. Nessas pequenas sepalazinhas que ficam aí no cabinho, encostando nas pétalas. Veja que eu vou escurecendo o que dá. Esse azul, ele é transparente, a gente coloca, ele modifica um pouquinho o tom, mas não muito. Vou estender ele um pouco para cima dessas pétalas. Um pincel aí, número 6, número 8, se bem cortado e lixado, vai estar ótimo para fazer esse trabalho. Vou colocar também umas marquinhas com o azul celeste. Você pode colocar mais, menos, em lugares diferentes pelas pétalas. Enfim, não precisa fazer tudo igual, nem colocar demais. Se você gostar, você pode colocar até um pouco mais também. Veja que eu manchei um pouco essas pétalas. E agora, nós vamos pegar um pouquinho de sépia. O sépia, a gente vai conseguir definir ou separar melhor essas pétalas e deixar essa região aí de baixo bem mais escurinha. E você vai colocando com o pincel de lado para você ir puxando e deixando risquinhos. Veja que não é aquela pintura muito lisinha. A gente vai colocando esse sépia, vai puxando, fazendo risquinhos. E, ao mesmo tempo, a gente também vai escurecendo a região que está por baixo.
para a gente fazer uma separação dessas pétalas. Veja como ficou bem riscadinho. Agora vamos pegar o branco e vamos colocar as luminosidades. Eu tô aí com o pincelzinho número 4, porque tem uma pétala bem pequenininha ali atrás e eu não quero borrar ela. Borrar o fundo, borrar o meu cabinho, eu quero pintar apenas minha pétala. Pintar direitinho ela. Vou colocando o branco para a borda e puxando para cima da pétalazinha. Ela só aparece um pedacinho. Para essas outras, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o branco, vou puxar, deixando um tanto riscado. Fica também a seu critério. Você pode riscar, deixar assim riscadinho, ou você pode emendar bem essas tonalidades. Esse trabalho com o branco, eu vou colocando em todas elas, olha só. Para essas bordas, eu vou colocando o branco. Alguns lados eu puxo mais, eu coloco uma quantidade maior de branco. Outro eu deixo o azul aparecer mais. Enfim, você vai trabalhando isso aí, vai brincando com essas cores como você quiser. Veja que essa daí eu coloquei bastante branco. Agora vamos fazer essa aí central. O importante são essa parte de fora, né? Que a gente vai caprichar mais na quantidade de branco. A parte de dentro eu gosto de deixar mais riscadinho. E veja que eu tô colocando esse branco, deixando ele assim bem irregular. Eu não tô tendo cuidado de fazer as bordas das pétalas muito certinhas. Ao contrário, eu tô tentando deixar elas assim bem irregular. Tô me preocupando sim com a separação entre elas, olha só. Vou marcar bem aí essa separação. Vou deixar riscado aí por cima da pétalazinha. E as bordas eu vou sempre caprichando no branco. Eu preciso que esse azul para o centro da minha florzinha apareça melhor. Agora eu peguei o pincel número 4 para melhorar esse contorno e terminar essa pétala aí que é um espaço menor. Vou melhorar aí o sépia, que apagou um pouco. E a ideia é deixar ele bem riscadinho. E assim vai ficar esse botãozinho. Vai ficar assim, com esse branco aparecendo bem para a parte de fora, com a região central aparecendo o azul e o sépia. Cuidado para você não sumir com essas tonalidades. Se ao acaso você achar que está apagando muito, você pode ir reforçando alguma cor que esteja mais, que você acha que deva aparecer melhor. E agora, gente, para esse cabinho, eu vou pegar o verde oliva e vou encher o meu cabinho todo, inteirinho. Depois a gente sai colocando luminosidade, mas para já a gente vai encher ele todo com verde oliva. Vou encher com verde oliva. Vou passar um pouquinho de sépia na parte que fica para baixo do meu desenho, por exemplo. Se você tá fazendo num pano de prato, a parte que fica para baixo você passa o sépia, a parte que fica para cima você passa o branco como luminosidade. Bem pouquinho branco, só na quina do pincel, você viu? Eu vou passando ele aí, ó, para dar uma luminosidade. Se você quiser, você pode também colocar nessas pequenas sépalazinhas que caem para cima da flor. Se não, você pode deixar escurinho mesmo. Agora, para as nossas flores, eu vou pintar duas junto com vocês. Vou pintar uma que está livre, vou pintar essa aí que tem uma joaninha sobre ela. Enchi todas as pétalas com o azul bebê, ou seja, a pintura da flor também não é diferente da pintura do botão, pelo menos das pétalas, né? Vou sair manchando com esse azul ultramar. Veja que ele vai dando uma cor assim suave, porém bem bonita. Olha só, vamos puxando aí do centro da flor para fora. E você pode ir deixando riscadinho, mais marcadinho. Não precisa ser uma pintura muito lisinha, não. Agora a gente pega o azul celeste, mancha algumas partes das pétalas. Algumas pétalas, se você quiser deixar algumas sem manchinhas,
com esse azul você deixa. Se você quiser manchar todas, mais, menos, fica muito a seu critério. Você vê aí se tá ficando bonito, se você gostou. Se você não gostou, você nem coloca ele. Enfim, eu vou colocar uma porçãozinha para cada uma delas. Vamos espalhar aí com um pincelzinho pequenininho. Eu tô trabalhando detalhes. Detalhes eu gosto de trabalhar com pincel número 4, número 6, pincéis menores, número 2. Olha só, tô colocando sépia, do mesmo jeito que colocamos lá nas pétalas do botão, da região central, puxando para fora, deixando riscado. E isso eu vou fazer em todas elas, deixando mais profundo, deixando mais escurinho essa região central, onde as pétalas elas vão para baixo desses pistilos, né? Vou marcar todos, depois eu posso estar reforçando isso aí, depois de colocar o branco, caso apague, caso eu não esteja gostando. O branco eu vou colocando do mesmo jeito, pegando a tinta aí na quina do meu pincel, distribuindo por essas bordas, deixando-as irregular. E vou deixando algumas mais riscadinhas, algumas o branco mais emendado. Fica muito a gosto de cada um. Se você gosta da pintura mais lisinha, você sai emendando direitinho esse branco. Se não, você deixa ele mais riscadinho. É bom que você deixe a borda dessas pétalas, essa parte mais afora, de cima, vamos assim dizer, mais irregular. Veja que eu deixei o azul ultramar aparecer naquele cantinho ali, eu não passei o branco. Depois eu posso fazer um contorno naquela região. E vou espalhando aí esse branco por todas as pétalazinhas. Veja que algumas bem mais, outras menos. Depois eu venho dando uma arrumada com um pincel menor. Esse daí é o pincel número 6. Eu posso dar uma arrumadinha, fazer um contorno com o pincel número 2 ou 4 mesmo. Essa que está aí por baixo da folha, a gente vai ter um cuidado para não borrar essa folhinha. E também tem aquela onde a joaninha está em cima, que aparece só um pedacinho. Eu vou logo pegar o meu pincelzinho número 2, arrumar o contorninho dessas. Veja que eu fiz o desenho aí da borda. Mais estreitinho, mais discreto, um contorninho mais marcado. E com esse pincelzinho pequenininho mesmo, eu vou aproveitar para fazer essas outras. Porque a pintura para elas é mais delicada, para a gente não borrar o que já está aí pronto. O pincel número 2, eu estou levando tinta de um lado dele. Você pode levar menos branco para essa flor, essa pétala, aliás, que está aí por baixo. Ela ganha menos luminosidade. Olha só o pedacinho da pétala que aparece aí embaixo da joaninha. E é só isso para essa região aí. E assim vai ficando a pintura dessas pétalas dessa flor. Eu vou logo fazer a pintura das pétalas da outra, olha só, dessa aí, para depois a gente pintar o centro delas. Passei o azul bebê, igual fiz na primeira, por todas as pétalas. Estou passando esse azul ultramar agora do centro, puxando para fora. Você pode ir deixando riscadinho. Veja que a outra florzinha, ela também tem uma joaninha em cima. Eu já pintei as pétalas dela, todas as pétalas, da mesma forma que pintei essa primeira. Terminado de colocar esse azul ultramar, eu venho agora com o azul celeste. E vou distribuindo aí pequenas porções pelas pétalazinhas dela. Leve pouca coisa, porque a gente não precisa pintar muito com esse azul nessas pétalas. A gente precisa deixar que os outros tons também apareçam. Olha só, essa daí eu coloquei um pouco mais. Umas mais, outras menos. Fica muito ao gosto de cada um. Agora eu venho com o sépia, puxando desse centro para fora.
não diferencia a pintura de uma para outra, tá vendo? De certo que cada pintura vai ter suas características, vai ficar diferente de certa forma, mas a forma que a gente pintou foi a mesma, usamos os mesmos tons, a mesma técnica, vamos assim dizer. Estou aí riscando, olha, com sépia, colocando ele no centro e riscando para o lado de fora. Não faça risquinhos muito alongados, do tipo que saia desse centro e chegue até a parte de fora da pétala. Deixe ele mais para o centro mesmo, para dar uma profundidade. Mais para separação de pétala e essa região central aí dos pistilos da flor. Agora com o branco, eu venho colocando em torno das pétalazinhas, puxando esse branco para cima, descendo ele em direção ao centro, deixando riscado ou não, muito a critério. E esse processo ele será feito por todas as pétalas. Eu espero que tenha ficado razoavelmente entendida a pintura da florzinha, Nancy, que dê para você reproduzir ela aí em sua casa. O risco vai estar disponível para todos. O risco que eu fiz vai estar disponível para todos vocês aí, tanto no meu perfil, no Facebook, no Instagram. Vou colocar também na comunidade do Facebook. Eu tenho deixado alguns desenhos lá. Tanto a foto dele pintado, quanto a foto só do risco. Porque aí você pode estar copiando para o seu celular essa foto e mandando imprimir no tamanho que você desejar. Na descrição dos meus vídeos, eu gosto de deixar aí, sempre que eu tenho um risco, algo para deixar disponível para vocês, eu costumo colocar o link do meu Facebook, às vezes do Instagram. O guia de cores que eu utilizei na pintura também costumo deixar por lá. Enfim, tem alguns detalhes que quem queira pintar o desenho, talvez seja importante dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tá, gente? Olha só que eu tô fazendo aí umas manchinhas em cima das pétalas. Uma manchinha assim meio solta, em cima do azul. Vou melhorar a separação entre as pétalas com um pincelzinho menor. Você pode estar usando aí o pincel número 2 ou número 4. Tanto para arrumar um pouquinho a borda, como melhorar a separação entre as pétalas. Nessa hora, se você quiser, também pode riscar um pouquinho esse branco para cima dos azuis que estão aí pintados. Pegue tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, para você ter um controle maior nessa quantidade, nesse trabalho. Vou puxar, olha, uns risquinhos mais com sépia, para deixar mais riscadinho. Risquinhos curtinhos, lembrando que a gente não precisa fazer riscos até chegar lá no finalzinho da pétala, mas deixar mais escurinha essa região aí central. Vou colocar um toquezinho de branco para essa parte, esse encontro da pétala com o centro da flor. Vou colocar esse toquezinho e puxar. Você pode estar colocando ou não, fica bem a seu critério. Eu acho que essa luminosidade deixa mais bonitinha. Vou deixar uma com outra sem para você ver. A pintura do centro da minha florzinha eu vou fazer um pouquinho diferente. Essa aí eu vou fazer com amarelo ouro, sépia e branco. Observe como eu vou estar distribuindo esses tons. Eu enchi tudo aí com amarelo ouro. Estou colocando batidinhas com o sépia, mas batidinhas assim pequenininhas, para você não encher demais isso aí, nem borrar demais as pétalas, nem cobrir esse amarelo ouro. É importante que ele apareça e apareça bem. Fica essas batidinhas apenas para essa região de fora. E esse centro eu escureci também um pouquinho com esse sépia. Terminado de colocar todo esse sépia, a gente vai pegar uma pequena porção de branco
E vai colocar também umas batidinhas dando luminosidade. Veja que eu tô colocando por essa região de fora. A região que ficou com pouco sépia, eu coloquei bastante. A parte de baixo que tinha o sépia, eu coloquei quase nada. Vou fazer mais uns risquinhos com o pincel número 0 para cima das pétalas. Olha só, poucos, e igual eu fiz com o sépia logo um pouquinho tempo atrás, né? Que eu peguei o pincel 0 e reforcei os risquinhos do sépia. Vou fazer o mesmo com o branco. Não coloque demais, coloque pouquinhos riscos, 3, 4 no máximo para cada pétala. Eu já coloquei nesse outro branco e agora eu estou pintando essa parte central. Coloquei tudo com amarelo ouro. Estou marcando agora com um pouquinho de tijolo, deixando mais alaranjada, essa aqui tá mais aberta, viu? Se você não tiver o tom tijolo, você pode estar usando aí caramelo, pode estar usando laranja, até um pouquinho de vermelho você pode estar usando. Agora eu vou colocar o sépia do mesmo jeito que fiz na outra. Essa região central a gente coloca pouquinho e só de um lado. E a parte de fora a gente vai dar a volta todinha colocando batidinhas com o sépia. Para isso, eu estou usando aí um pincelzinho chato, número 2. Tô pegando tinta para a quina desse pincel e tô distribuindo por aí, pela parte de fora. Toda essa região de fora eu tô colocando essas batidinhas. Vou colocar um pouquinho também embaixo da joaninha como sombra. Agora eu venho com o branco e vou distribuir uma pequena porção aí em cima, da mesma forma que eu fiz do outro lado, na outra flor, né? Olha só, tudo batidinhas. Vamos emendar bem essas tonalidades. Essa parte onde estava mais clarinha, deixei ainda mais clara com o branco. E agora, gente, terminadas nossas flores, vamos fazer a pintura de nossas joaninhas. Elas são bem práticas de serem pintadas. Vou pintar toda essa cabecinha de preto e o corpinho, a parte de dentro do corpinho de preto também. Com um toquezinho de branco, eu venho colocando aí luminosidade mesmo, sabe? Aquele branquinho que a gente coloca e espalha. Só para clarear um pouquinho. Vou passar um pouquinho a mais, assim, um excessozinho, para dar um brilhinho nessa cabecinha. Para essa região aí do centro, eu vou colocar um toquezinho de vermelho. Eu tô usando para essa joaninha o vermelho Scarlet. E vou encher as asinhas dela também com vermelho Scarlet. Tudo. Agora, eu vou vir com um pouco de branco, colocando luminosidade. Olha só, vou colocar esse pouquinho de branco, vou espalhar. Eu tô usando aí, gente, um pincelzinho número 2. Elas são pequenininhas, não precisa de pincel grande para pintar, pra gente não acabar borrando isso aí. Essa parte de cima, elas têm uma marquinha com esse branco. Não é um brilho, é uma marquinha mesmo, uma manchinha. E tem umas manchinhas pretinhas maiores seguindo esse branco, para essa região central. O restinho das asas aparecem umas bolinhas pretinhas, que algumas têm mais, outras têm menos. Você coloca a quantidade que você quiser. E são bem irregulares. Vou colocar um risquinho aí com o pincelzinho número 0, fazendo uma separaçãozinha melhor dessas asinhas, um brilhinho para essa separação. Com o preto e o pincel número 00, eu vou colocando aí a perninha dela, né? As anteninhas. Olha só, as duas, a pontinha fica mais enlarguecida. E coloquei um excessozinho de branco a mais. Vou colocar mais um pouquinho por aí. E vamos para a próxima joaninha. Essa daí eu vou encher ela toda com vermelho vivo. Toda essa asinha, aliás, as asinhas. Tudo com vermelho vivo. Vou encher a cabecinha toda de preto. Vou continuar com o meu pincelzinho número 2. Vou manchar um pouquinho aí, olha, com o preto, esse corpinho dela.
só umas manchinhas mesmo. Cuidado com a quantidade de preto que você vai levar para essa região, porque não precisa muita coisa, senão você vai marcar demais esse vermelho e vai ficar estranho. Só um toquezinho, uma sujeirinha de pincel. Vou fazer aqui um risquinho aí no encontro dessas asinhas. Depois a gente marca melhor a separação delas. Vamos mesclando bem esse preto. Veja que essa parte de sombra, ela ficou mais para a parte de baixo do nosso desenho. A parte de cima vai ficar mais livre para a gente colocar a luminosidade. A luminosidade que a gente vai colocar vai ser esses toquezinhos assim de branco, que a gente vai espalhando aí em cima. A parte de cima levará mais branco, a parte de baixo ficará mais suave. E vou colocar branco também para essa cabecinha. Essa cabecinha, além da luminosidade, tem uns detalhezinhos que vão ser colocados com o branco. Mas primeiro eu vou espalhar, olha, uma certa quantidade de branco aí. Vou colocar aquela marquinha que colocamos na outra. Coloca o branco dos dois lados e vou puxar um pouco. Colocar um pouquinho mais para ficar mais forte, mais marcado. Vou pegar outro pincelzinho, o pincel número 0, e vou começar a distribuir uma porção de preto aí em cima. Essas porçõezinhas de preto você pode estar colocando com o pincel número 0 ou com o pincel número 2 chato, como eu coloquei na outra. Eu vou colocar com esse número 0 mesmo, uma vez que eu vou usar ele já para outras coisas, já aproveito ele. Olha só a região que eu coloquei. Vou colocar agora bolinhas aí por cima dessa asinha. São bem aleatórias, você não precisa se preocupar em tentar colocar no mesmo lugar onde estou colocando. Apenas distribuo algumas bolinhas por aí por cima. Maiores, menores, não se preocupe muito com o tamanho delas, vai ficar muito certinho. E também procure não colocar muitas, apesar de que algumas joaninhas apresentam maior quantidade e outras menores. Agora, com o branco, olha, vou colocando os detalhezinhos que tem na cabecinha dessa joaninha. Em cima do corpinho dela, vou distribuir também uma porção de branco como brilho. Não precisa colocar demais, muito alongado. Vou passar um risquinho aí de branco, a separação das asinhas. Também não precisa fazer muito marcado aquele risquinho muito forte. Pode deixar uma coisinha assim bem suave. Vou colocar mais um toquezinho de branco. E vou, então, colocar as anteninhas, as perninhas. Tá mostrando ela assim por cima, então a gente já tem a ideia de que não vão aparecer todas as perninhas, né? Vou colocar uma perninha aí na frente, além das anteninhas, e vou colocar outra perninha aí do lado, olha. Para essas perninhas, você pode estar colocando um toquezinho de branco, de luminosidade, aí vai aparecer outra. E ainda tem mais uma nessa parte de trás, olha só. Esse cantinho ainda tem mais uma perninha. É uma pintura bem tranquila de ser feita, só precisa de pincel pequeno e cuidado para não borrar. Fora isso, é bem facinho de ser feito. Bom, gente, olha o resultado aí final do nosso desenho. Eu espero que seja útil, principalmente para você, Nancy, que vai pintar ele aí em sua casa. Beijos e até mais, pessoal. Tchau!